Um, dois, três, ao vivo. Isso aí. Pessoal, então eu gostaria que, se vocês pudessem, avisassem pra mim se o som tá bom. Tô dando uma esperada porque eu sei que dá uma demoradinha até quem for acompanhar, né? Quem for entrar aí. Estamos on. Show de bola. Aham. Top. Tá bom mesmo? Eu preciso gritar. Um, dois, três, testando, um, dois, três. Então, pessoal, depois aí de um longo tempo sem fazer uma live, o Bíblia Live, vamos dizer assim, se é que existe alguma coisa necessariamente, mas eu creio que seja só uma ferramenta que a gente pode levar o evangelho para mais pessoas, inclusive para aqueles que necessariamente não estão se reunindo, aqueles que não estão podendo escutar por vários motivos, seja pelo medo do preconceito, seja pela própria situação que nós estamos vivendo, do Covid, né, da pandemia, quem sabe surgirão outras, e os meios de comunicação eles ajudam muito para que nós possamos ter essa conexão com as pessoas, porque tá quase, vamos dizer assim, na mão do pessoal, né? Tá quase na mão do pessoal. Nós sabemos que ainda tem alguns lugares que de repente não foram levados ao evangelho. Quem sabe, não sei, amanhã quem sabe eu esteja lá. Pode ser que não. Pode ser que eu nunca vá pra lá, mas eu tenho certeza que Deus, ele vai manter a sua obra ativa. O evangelho vai chegar para todas as pessoas. Mas uma reflexão que nós já iniciamos desde já é o que eu tenho feito. Não para que eu mereça salvação, não para que eu ganhe algo a mais de Deus necessariamente, mas principalmente olhando para o que somos, quem somos e o que nós adoramos. Será que realmente é a Deus que nós adoramos? Qual Deus? Essa é uma das reflexões que nós fazemos sempre no começo dos estudos, principalmente quando nós nos reunimos com alguns irmãos, e ela acabou se tornando, vamos dizer assim, um pouquinho mais com um embasamento histórico muito melhor. Enfim, não é o que a gente vai fazer hoje, mas é algo que a gente poderia refletir. E caso alguém tenha mais curiosidade sobre esse tema, se realmente nós podemos confiar na Bíblia, se nós devemos então confiar em nomes aí de pessoas, que eu não vou citar agora nesse momento, mas até esses dias atrás estavam dizendo, meu Deus, era o patrono, não sei o que, blá blá blá, e o gurizado já levanta uma bandeira, levanta outra bandeira, e acabam infelizmente idolatrando homens. No meio evangélico não se preocupe, isso também acontece. Então eu gostaria de trazer essa realidade para nós, sobre um tema que ele poderia levar horas aqui, e talvez a gente leve horas, talvez você possa escutar em algum outro momento, ou talvez nós estejamos muito acostumados em de repente não ler, ouvir um videozinho ou outro sobre justamente algum tema que eu ache que é relevante, mas aí eu adoto, vamos dizer assim, os meus principais ídolos e acabo ouvindo somente a eles. E de repente eu não abro isso para de repente, vamos dizer assim, uma ideia nova. E eu não estou falando de trocar o evangelho, não estou falando de trocar o que você acredita, a não ser que você perceba que aquilo que você está crendo, de repente, pode ser que não seja o evangelho, pode ser que não seja o Deus correto. Beleza? Então nós vamos começar a nossa live aí sobre idolatria. Eu peço que vocês compartilhem. Essa é uma ferramenta bem interessante, a qual a gente pode compartilhar e de repente, se tiver alguém interessado, ele vai entrar, ele vai olhar, ele vai ouvir, ele vai analisar, na verdade, né? Lembrem sempre que eu cito aquela parte de Atos dos Apóstolos, onde ele colocou os bereanos necessariamente como pessoas mais nobres, não porque elas ouviam e sentavam bonitinho e diziam tchau, não porque elas levantavam a mão e diziam aleluia, não porque elas necessariamente aparentavam ter uma roupa melhor do que a outra pessoa, não porque... mas porque tudo que Paulo falava, eles analisavam nas escrituras se realmente era verdade, se realmente condiziam com as escrituras, condizia com as escrituras. Até porque, necessariamente, nem todos tinham acesso a essas escrituras, passaram a ter há um tempo, mas demorou muito, né? Vamos dizer assim, a todo o cânon, enfim, e tudo isso demorou anos para ser construído. Não foi construído por alguma denominação, seja ela a mais difundida, espalhada pelo mundo ou alguma coisa assim. Isso foi construído com sangue de pessoas, de mártires, né? Até a própria conversão de Paulo foi justamente naquele momento que ele viu a morte de Estevão sendo apedrejado por dizer a verdade, por confrontar, vamos dizer assim, aquilo que necessariamente era idolatria também, tornou-se um motivo que acendeu, vamos dizer assim, um fogo, né? Usando a expressão mais moderna aí do pessoal, no coração, onde a gente pode ver que muitas vezes nós precisamos de estalos, né? Estalos na nossa mente. E aí é uma das coisas que a gente vai conversar necessariamente um pouquinho mais depois. Mas vamos indo e logo logo a gente vai entender. Então, vamos fazer esse negócio participativo. Olha, ó, já temos 2 espectadores. Um deve ser a da Isa, outro deve ser sei lá quem. Mas vamos nessa. Pessoal, não esqueçam, compartilhem essa live para que possa chegar a outras pessoas e elas possam entender um pouquinho mais sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, sobre assuntos geralmente de teologia, né, que nós puxamos muito mais para esse lado necessariamente, não deixando de ser cristão, na realidade, colocando apontamentos, ideias, onde nós podemos sentar e conversar. Por que não é isso que tem sido feito? Alguns se reúnem e ficam contra tal pessoa, contra tal coisa, mas não sentam e conversam sobre o que é prioridade no Evangelho. Eu sei que esse tema ele pode ser um pouquinho, principalmente, ofensivo para muitas religiões, para muitas pessoas, justamente porque eu vou falar coisas que você não está querendo ouvir, possivelmente. O Evangelho, na verdade, se nós lermos as cartas paulinas, se nós lermos os próprios Evangelhos, enfim, nós vamos ler e possivelmente uma coisa ou outra eu não vou concordar.
Eu não quero concordar. Eu, inclusive, vou dizer que o meu Deus é misericordioso, ele me aceita do jeito que eu sou. E isso é uma falácia. Isso é uma mentira. E é algo que nós vamos ter que enfrentar dia após dia. Vamos lá? Aonde que foi, então, o primeiro episódio de idolatria? Vamos falar assim, um dos primeiros, ou pelo menos os mais conhecidos, enfim. Aonde que o homem idolatrou alguma coisa? Ou pior, idolatrou a si mesmo. Aonde isso? E aí? Vamos lá? O pessoal que depois a gente acaba postando no YouTube, né? A live acaba ganhando um benefício, né? Porque daí eles aceleram o vídeo. Talvez não demore tanto, porque nós não podemos hoje, às vezes, demorar tanto com alguma coisa, porque nós temos outros afazeres. Quem sabe esses sejam os nossos ídolos, mas a gente já chega lá. Vamos lá? E aí? Quem sabe seja muita casa pra arrumar, e de repente a gente acaba esquecendo um pouquinho de Deus. E nunca a gente não possa glorificar Deus arrumando a casa não, hein? Na verdade, é uma das coisas que a gente tem que melhorar, e eu penso principalmente. E aí? Aonde é que foi esse episódio? Aonde que aconteceu alguma coisa que foi, vamos dizer assim, muito fundo na criação que, de repente, acabou levando o homem a pecar? Aonde? O homem foi criado. O homem passou a conversar com Deus. Isso falando de Gênesis, né? Então, se a gente ir lá para Gênesis 1, a gente vai ver toda a criação. Nós vamos ver um episodinho em que Deus cria o homem, onde ele cria um jardim para que o homem pudesse habitar, onde ele cria mais coisas necessariamente, e principalmente uma dessas criações também é a mulher. Dentro disso, só desses 3 capítulos, surgem várias ideias sobre esses 3 capítulos. E isso acaba sendo, vamos dizer assim, a própria prova de que o homem caiu. Não, porque eu penso diferente, Dudu? Não, porque necessariamente eu quero o quê? Agradar a mim mesmo. Eu quero jogar uma ideia para as pessoas, ou sempre que eu ouço alguma história, eu ouço alguém falar alguma coisa, eu quero puxar pro meu ladinho, ou pro meu próprio ventre, e quero que a pessoa fique realmente convencida daquilo que eu estou falando. E é por isso que eu comecei fazendo a live dizendo assim, ó, vai lá, confere, tira as próprias conclusões, relativamente, né? Eu acredito também no trabalho do Espírito Santo, necessariamente, nesse aspecto, mas analise, vá atrás, pesquise se realmente é verdade. Ok. Como que a serpente enganou a mulher? Contem pra mim. Vocês já conhecem essa história, ou analisem, né? Pensem. Vocês já conhecem muito bem essa história. Sempre ouvi essa história, que ele foi lá comer uma maçã, apesar de não ter sido a maçã, né? Foi um fruto, necessariamente. Mas foi lá e questionou mais ou menos o que Deus falou, né? O que Deus falou? Deus falou pra que acontecer isso? Aí ela vai lá, come, vê que não aconteceu o que ela achou, muito provavelmente o que aconteceu. Foi lá, deu pra Adão. Adão sabia da verdade, sabia da palavra de Deus, sabia o que Deus tinha falado, mas mesmo assim foi lá e fez ao contrário. E aí? E aí o homem caiu. Por quê? Porque ele idolatrou a serpente? De certa forma, mas não completamente. Quem ele idolatrou? Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Deus, o Todo-Poderoso, né? Apesar de a gente só ter ido até uma parte, aqui na própria Bíblia, 3 capítulos só. Quem não gostaria de ser igual a Deus? Onipresente, onisciente, tudo pode, Todo-Poderoso. Já cresce no coração do homem, né, um desejo. Sim, eu vou ser igual a ele, ou eu quero ser igual a ele. Não vou morrer mais? Imagine só. Essa é uma das conversas de alguns teólogos, necessariamente, sobre se Adão tinha vida eterna ali naquele momento. Mas enfim, não é necessariamente o que a gente vai conversar agora. Mas então, e aí? Inclusive, eu já vou começar falando de uma, a gente chama de seita, algumas denominações, pode-se dizer assim. Eu acho que vou chamar de denominação, porque seita às vezes machuca muito, né? Mas, até se você procurar no dicionário, você não vai achar alguma coisa tão ofensiva, tá? Mas, necessariamente, dentro da cristandade, dentro do templo, é chamado de seitas aquelas conjuntos de pessoas que acreditam em determinada doutrina que às vezes não é aceita pela maioria. Isso já é uma seita, por exemplo, né? Mas os mormons, por exemplo, eles acreditam que os seres, eles podem alcançar a divindade. Né? Eu tive, vamos dizer assim, a oportunidade de conversar com pessoas que seguiam essa linha, e é exatamente isso. Inclusive, até dentro das primeiras reuniões, vamos dizer assim, que você tem com eles, eles vão falar justamente sobre isso. E o quanto não te atrai isso? E se eu disser mais, já que nós entramos nesse ponto, e se eu te der um livro e dizer assim, olha, vai pra tua casa, entra no teu quarto, vai lá, fecha a portinha, você e Deus, e você vai perguntar pra Deus se esse livro é verdadeiro. Se ele responder no seu coração que esse livro é verdadeiro, é porque esse livro é verdadeiro. E vamos dizer assim, tudo bem, as pessoas podem crer no que elas quiserem. Não estou dizendo aqui que você não pode ser mais mormon. Não estou dizendo aqui, agora, pelo menos nesse instante, e assista até o final para não fazer confusão. Qualquer coisa nós vamos aí pro tribunal, não tem problema nenhum. Não é esse o meu objetivo, mas eu sei que tem pessoas que são um pouquinho mais convictas e um pouquinho mais estressadas, né? Bem diferente do que o livro de alma, por exemplo, sugere sobre... Mas tudo bem, não vamos entrar nesse aspecto. Eu sei que tem pessoas muito inteligentes que não... que dizem ser cristãs, mas ainda não conhecem a Bíblia. Isso é normal, né? Um livro tão grande e tal. Quem dirá o livro de Mormon, que aí você vai ganhar mais um outro, e mais um outro para tentar entender, vamos dizer assim, as doutrinas que estão ali escritas.
Mas eu só estou falando desse aspecto justamente porque ele combina muito com a proposta da serpente. Dentre isso, vamos dizer assim, o homem ele começa pecando por idolatria no próprio Éden, no próprio paraíso que Deus tinha criado para ele. Onde ele estava vivendo sossegado com a mulher, onde ele ia povoar sim a terra, não era só depois da queda que acendeu uma chama dele e agora ele estava interessado na mulher. Porque a palavra de Deus falava isso antes, né? Falava justamente que era para ele, o que era para ele fazer, povoar a terra. Ok, vamos lá. Continuando. Só nesses 3 capítulos a gente já consegue perceber que algo, vamos dizer assim, um pouquinho mais misterioso. Por que assim, Deus? Né? São as várias perguntas que surgem no começo da nossa fé. Por que, Deus? Né? Você podia criar os caras já perfeitão, você podia colocar, vamos dizer assim, poderes para que eles entendessem. Aí que eu me distingo da maioria dos meus colegas, aos quais até alguns mais ferrenhos e ultra-calvinistas, necessariamente, onde creem numa predestinação, onde ela é arbitrária, onde o homem não tem escolha, enfim. Aí se distingue, vamos dizer assim, e muito. Porque aqui a gente vê o livre-arbítrio também, assim como várias partes da Escritura, né? Deus mesmo fala escolhe. Deus mesmo propõe um evangelho para as pessoas que vão ser salvas lá no futuro, né? Necessariamente. E diz para elas, e faz uma proposta séria, onde ele coloca justamente o evangelho, onde eles ouvirão, onde eles podem seguir, vamos dizer assim, justamente a esse Jesus. É uma proposta séria, não uma proposta falaciosa, onde eu falaria e você, porque necessariamente já está petrificado, vamos dizer assim, no teu coração, sendo que arbitrariamente seria Deus que estivesse fazendo isso, né? Mas mesmo assim a culpa é sua, necessariamente por causa disso, né? Essa doutrina. Você estaria, vamos dizer assim, sendo já, vamos dizer assim, encaminhado para a morte. Mas já que nós entramos nisso, eu gostaria de dizer que esse não foi o dia que o homem viveu ou que não morreu. Mas foi o dia que o homem morreu. Foi o dia que o homem, necessariamente, passou a adorar a si mesmo, e não a Deus. Nós poderíamos olhar para Adão e dizer assim, não, mas é porque eles eram muito ingênuos, era porque, enfim, era isso, era aquilo, tentar justificar. Porque essa seria a atitude, e é a atitude que nós fazemos. Não, mas é porque, eu não sabia, o João me falou, né? Tal pessoa me disse. O cara chegou lá cuspindo na minha cara, jogando lenço, tentando derrubar, não sei o que, falou que era aquilo, e eu acreditei. Pois bem, então o Senhor tem a obrigação de ver se aquilo realmente é verdade. E é bom que a gente comece assim, ou recomece assim, vamos dizer assim, as lives, porque é justamente isso. Se os senhores discordam, se veem que realmente isso não é uma realidade, comentem embaixo. Perguntem. E de repente, na próxima live de perguntas, nós podemos estar respondendo justamente essas questões. Então, exatamente esse foi o problema do homem desde o princípio. A idolatria. Chegou um momento em que necessariamente não bastava ter tudo, não bastava ter a natureza ao dispor, ele precisava de algo mais. Ele precisava, ou o desejo do coração dele seria o quê? Ser igual a Deus. Seria ser, mais do que isso, conhecedor do bem e do mal. E aí quando isso aconteceu, e por mais que mal interpretado seja por muitos, ele se tornou igual a Deus em todos os aspectos? Não. O que aconteceu quando Deus o encontrou naquele estado? E você veja que não é só isso. Quando as pessoas idolatram, elas buscam defender o que elas idolatram. O que aconteceu agora? Eu mesmo vou tomar a atitude aqui. Eu vou pegar e vou cozer umas roupas aqui feitas de folha, feitas disso, feito aquilo, de pele de animal, de alguma coisa. Enfim, necessariamente, se fosse da minha própria parte, né? Eu vou fazer alguma coisa aqui para eu me cobrir. Porque agora eu senti vergonha. Eu comecei a compreender o que é vergonha, ou eu estou sentindo pelo menos, né, que seria, vamos dizer assim, uma das coisas que foi acontecendo ao longo ali das Escrituras. Epa! Então é um homem tentando justificar desde o princípio quando ele se rebelava contra Deus. E guarde essa palavra, rebeldia, e a gente vai falar sobre ela. Top? Rebeldia não é quando você encontra, vamos dizer assim, alguma parte duvidosa, onde tem alguma pessoa que se diz religiosa, que está pregando sobre aquilo e necessariamente usa aquilo como doutrina para te ameaçar, ou enfim, nesse sentido, ou tirar dinheiro de você, ou enfim, em vários aspectos. Mais pra frente a gente já conversa. Mas vamos lá. Então, o homem idolatra, não idolatrou necessariamente Satanás naquele momento. Ele idolatrou a si mesmo. E esse é um problema que a gente vai enfrentar até o restante dos nossos dias. Porque a gente fala muito realmente de dinheiro, e o dinheiro é só um dos problemas. O dinheiro é só um dos ídolos que nós podemos encontrar por aí. Existem mais ídolos, aos quais nós deveríamos estar atentos e vigilantes, vamos dizer assim, né? Aproveitando as gírias mais gospels que nós poderíamos ter. Ok, vamos lá. É claro que vai acontecer umas coisinhas ou outras aqui, mas necessariamente aonde nós vemos o homem idolatrar agora é diferente, vamos dizer assim, de uma pessoa, ou até mesmo uma parte um pouquinho de Satanás, né? Até outra coisa. Qual que foi o episódio um pouquinho depois ali de Gênesis, ou vamos dizer assim, ainda de Gênesis, mas necessariamente passando lá para Êxodo, né? Começa a história em Gênesis, enfim, vai lá para Êxodo, e aí? Em Êxodo, Deus deixa expresso uma palavra que está lá no capítulo 20, do versículo 3 ao 4. Não terás outros deuses além de mim.
Deixa eu só abrir uma vírgula e um parênteses bem grande. Isso quer dizer que Deus está falando que existem outros deuses? Ou será que esses deuses criados eram criados na mente do homem, eles eram justamente os próprios desejos dele? Se você perguntasse, logo a gente vai lá para Romanos, mas se você perguntasse para alguém dizendo, aqui você está oferecendo esse sacrifício, né? Existiam inclusive sacrifícios humanos, né? A gente pode conferir isso na própria história, mas necessariamente, quem você está oferecendo esse sacrifício? E aí necessariamente a pessoa diz, é a tal Deus, a tal Deus. E a própria Bíblia ela vai falar que necessariamente, assim como aconteceu, não vou dizer que ela falou necessariamente assim como Satanás, mas se vocês notarem, Satanás ele fez só uma mediação para que o homem pecasse. E a própria Bíblia daqui a pouco vai falar que as pessoas que são entregues à idolatria, elas não servem a um Deus tal, elas servem inclusive a demônios. Exatamente. Então logo a gente chega lá. Continuando o versículo lá. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então era um povo que necessariamente ele precisava, quando Deus os escolheu necessariamente, a gente tem toda a história de Jacó, mas a princípio, quando eles foram escolhidos, eles precisavam ser moldados, eles precisavam ser capacitados, eles precisavam entender quem era aquele Deus e conhecer quem era aquele Deus realmente. Se nós notarmos em algumas páginas ali da Bíblia, a gente vai ver pessoas que mesmo conhecendo, mesmo Deus fazendo milagres, eles iam lá e adoravam outros deuses. A gente tem um episódio bem famoso do bezerro de ouro, não tem? Todo mundo cresceu ouvindo essa historinha, ou ouviu essa história de algum lugar. Isso é um problema muito grande. Isso é um problema muito grande porque as pessoas acabam produzindo ídolos. E é por isso que eu dei necessariamente essa introdução, falando principalmente de Gênesis, falando que necessariamente nós cumprimos, ou nós tentamos cumprir, vamos dizer assim, um desejo que ele cresce na maldade do nosso coração. Em suprir as nossas vontades e não suprir a vontade de Deus. E nós somos os corajosos que dizem, inclusive, o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado não sei por quem. Porque, às vezes, se não somos essas pessoas que idolatram, vamos dizer assim, outras coisas, nós não estamos santificando o nome do Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Você é maluco. Dá pra parar aí e dizer assim, cara, eu nem vou orar mais isso aqui porque eu tô orando pela minha própria condenação. Porque eu sou uma pessoa que não tô servindo a esse Deus. Eu tô servindo a mim mesmo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com algumas atitudes, inclusive, que a gente toma, porque, necessariamente, elas não provêm de Deus. Algumas atitudes como eu saí de casa, coloquei o pé lá fora e murmurei por qualquer coisa. E vocês vão ver a idolatria sendo acusada porque tais pessoas não entraram lá quando Deus tirou eles do Egito, porque justamente eles murmuraram. Porque eles fizeram isso, porque eles fizeram aquilo, enfim. Tudo idolatria. Porque eu quero um Deus que me sirva. Eu quero um Deus que, necessariamente, todo dia eu tenha um manazinho ali, mas como a minha ganância, os meus interesses próprios estão acima de outras coisas, eu vou guardar esse maná aqui e eu vou colocar ele num potinho e amanhã eu vou ter. Vai que Deus não dá, né? Porque nós não confiamos na palavra de Deus. Mas vamos lá. Eu estou dando o exemplo só porque a gente está passando aqui pelo deserto, tá? Vamos nessa. Outro profeta que necessariamente condenou, gritou, anunciou a questão da idolatria, e não pense que é necessariamente somente os ídolos construídos, né? A gente até entrou já numa parte que a gente entrar bem lá na frente, que é justamente esses ídolos ideológicos, e não necessariamente ídolos construídos de madeira, pedra, enfim. Uma coisa, até para confortar o coração de vocês, e até para suavizar um pouquinho na mente, uma coisa é Deus pedir para que você construa algo. Por exemplo, nós tivemos um tempo onde Deus falou o seguinte: construa uma arca com tal tamanho, com 2 anjos em cima, os anjos eles vão estar olhando para, enfim. Ok. Ela vai ser de ouro, ok. Beleza. Uma coisa é Deus falar para você construir naquele momento, principalmente, né? Naquele contexto, principalmente. Mas outra coisa é nós fazermos isso quando Deus não pediu. Deus não falou pra gente construir isso, Deus não falou pra gente construir aquilo. Aliás, a ordem de Deus era totalmente expressa e diferente daquilo. Quando essa idolatria aconteceu com homens, a pessoa chega lá no pé de Paulo lá e disse, aos pés de Paulo, e começa a adorá-lo, ele diz, sou homem igual você. Levanta. Não é a mim que o Senhor tem que adorar, não. E aí? Vocês estão entendendo que esse papo de idolatria ele vai muito mais profundo? É uma mensagem que muito provavelmente a gente não quer ouvir. É uma mensagem que se desse, já vou vazar daqui justamente por quê? Porque isso me desafia. Isso me desafia a não servir aos meus interesses. Eu não falo a todos os interesses que você vai ter durante a vida, porque a gente vai ter escolhas, a gente vai ter que tomar algumas atitudes. Mas a gente não confia no Deus que diz que os nossos sonhos são maiores. Os sonhos deles são maiores que os nossos sonhos, aliás. Né? Vamos lá então. E muito bem lembrado. Vocês têm que cuidar muito também com essas pessoas que oferecem o evangelho, onde você vai ter a troca. Onde eu só sirvo a Deus porque esse Deus vai oferecer alguma coisa para mim. Existem alguns lugares, templos, que são chamados assim, que necessariamente, a pessoa vai lá e frequenta porque ela ouviu dizer que lá Deus vai abençoar ele com dinheiro. Esse é o evangelho? Essa é a proposta do evangelho? E aí? Onde nós vamos ser abençoados nessa terra, necessariamente? Onde nós temos que colocar a nossa confiança aqui mesmo, nesse mundo. E aí? É aqui mesmo? É isso mesmo? Olha,
é difícil porque a gente acaba percebendo o quanto nós falhamos. Só que só até onde a gente pisou agora, até onde a gente conversou, a gente já consegue perceber se realmente eu posso mudar minha vida agora. Se realmente esse Deus aí que fala que se eu pedir orando sabedoria, ele vai me dar sabedoria. Se eu realmente estiver disposto a servir esse Deus, que eu chamo ele de amor, que eu digo que é misericordioso, que eu digo que eu quero casar com ele, que eu digo que eu quero abraçar, enfim. Assim como todas as expressões gospels aí que a gente vê afora. Se eu disser isso realmente, eu estou disposto a servir ele. Eu estou disposto a nascer de novo. Eu estou disposto a deixar os meus interesses, aliás, deixar o que ele me pede para que eu faça acima dos meus interesses. Ele me pede para recusar, só não estou falando que ele pede necessariamente, mas convites aos quais ele disse que já era para eu ter recusado faz tempo. E aí? É melhor formar então uma nova denominação. É melhor eu colocar mais uma ideia aí de que não. Deus vai me dar tudo que eu quero, é só eu dar dinheiro, é só eu trabalhar aqui, é só eu limpar as cadeiras, enfim. Eu não estou falando que você não pode servir a Deus servindo a Deus em templos, em lugares, em prédios. Não estou falando isso. Mas você está servindo a Deus fora desses lugares também? Quem tem sido seu ídolo? Será que a gente formou denominações durante o tempo e nós acabamos idolatrando a pessoas e a ministérios? Tudo menos ao Evangelho e ao que nos foi proposto. Será que chegar um anjo e dizer assim, olha, tem placas escondidas atrás daquela árvore, é só você cavar ali, esse é tal lugar, e eu vou fazer isso, enfim. Ou será que eu vou ouvir o apóstolo Paulo que diz que nem se um anjo do céu vir e pregar para nós outro evangelho, que não seja esse que já estava sendo anunciado por ele, que já tinha sido anunciado? E aí? Até onde vai minha idolatria? Até onde vai os meus desejos, os maus desígnios que estão presentes no meu coração? Até onde? Não se preocupe. A mensagem ela termina um pouco mais calminha, mas depois de tudo que a gente escutar aqui, se você não mudar de vida, se você não seguir esse Deus, você está seguindo um outro caminho. Claro, ninguém é obrigado a ouvir essa mensagem. Existem mais pessoas que pregam o evangelho e a sã doutrina. Mas se você escutar tudo isso e isso não fizer nenhum sentido pra você, cara, vai atrás. Vai atrás e me faz um favor, diz que eu tô errado, principalmente, e explica, né, obviamente, por quê. E diz que você não tem que mudar de vida, pra mim. Diz que você não tem que nascer de novo, né, você que se diz cristão, principalmente. Eu vou achar difícil isso acontecer. Eu vou achar muito difícil. Vamos lá? Gente do céu, nós estamos há 40 minutos aí já, praticamente. Isaías, então, ele disse, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Tenso, né? Capítulo 42, versículo 8. Na verdade, a gente pode circuncidar essa parte aí, justamente para que ela fique destacada. Por quê? Porque todas as falas de idolatria, seja em Ezequiel, seja em Levítico, seja em outros lugares, elas têm justamente essa ideia. Quando nós colocamos a Deus fora do lugar dele, ao qual ele deveria estar, assim como Paulo fala, né, que Deus é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, enfim, não vamos entrar nesse assunto para não prorrogar tanto. Aonde que Deus deve estar? E aí? Eu guardei Deus no bolso, ele é só um chaveirinho para mim, quando eu precisar eu vou lá e faço uma oração, porque afinal, eu sei que ele pode curar, então eu vou guardar ele como o Deus que cura, que pode curar e... Bom, por enquanto eu vou guardar só pra ele. Aí quando eu perder o emprego, eu vou orar pra ele e vou dizer assim, não, esse é o Deus que pode me abençoar com dinheiro, que pode me arrumar um emprego, que pode fazer isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu sei que dentro disso, vários, inclusive evangélicos, né? A gente sabe que existem várias denominações aí, já estão dando uma refletida justamente no que eu tô falando, eu espero, né, positivamente, e olhando pra própria vida. Eu, Dudu, olhar pra minha própria vida e ver realmente se eu estou fazendo a vontade de Deus. Se agora que eu tenho uma filha, eu vou fazer a vontade de Deus. Porque o meu objetivo era, de repente, constituir família. Mas família, o que é isso? E aí? Da onde que eu vou tirar a ideia de família? Eu vou tirar a ideia de família, de repente, de filosofias? Pode ser. Pode ser que eu faça isso. Agora eu vou dizer que, necessariamente, família é isso, família é aquilo. Mas o que as escrituras sagradas falam sobre família? O que as escrituras sagradas falam como eu devo me portar em tal lugar, nisso, naquilo? Isso parece um pouco reducionista para as pessoas que querem viver como elas querem viver. Ou do jeito que nós começamos a live, as pessoas que querem servir aos seus próprios desejos. E aí? Interessante? Vamos nessa. Enfim, em outras partes, em outros períodos, Deus acabou falando através de pessoas, e necessariamente até lá no livro de Levítico, onde ele é muito criticado justamente porque existem algumas partes que eram colocadas justamente por contexto da época, que necessariamente não são seguidas todas aquelas regras, vamos dizer assim, para tornar o povo menos adorador a si mesmo e a imagens principalmente, mas adorar mais ao Senhor.
Toda essa luta de Deus no começo ali era justamente para que vocês não adorem imagem, vocês não adorem a besta, vocês adorem ao Senhor. O centro da adoração de vocês tem que ser o Senhor. Ok? Então lá em Levítico ele vai falar, não se voltem para ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tem que desenhar, tem que colocar certinho lá para a gurizada entender. E mesmo assim, parece que a gente teima, né? A gente teima, porque essa não é uma palavra boa para mim hoje, porque o que eu quero ouvir é que Deus me ama, tudo que eu tô fazendo tá certo, e não tô falando que Deus não te ama, mas Ele te ama a ponto de te corrigir, você não ouve a correção dele, assim como nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, nós estamos ouvindo o Evangelho e às vezes nós queremos servir a quem? Aos nossos próprios desejos. Eu estou servindo a mamão, não, dinheiro não, é mamão. É um Deus que vai me dar dinheiro. Estou servindo a isso, estou servindo aquilo. Estou entregando esse sacrifício, menos sendo um sacrifício. Menos sendo um templo de adoração. E aí? Em Salmo 135, mas também no 115, ele vai falar algo parecido, que a gurizada ama os salmos, né? Gosta muito do Salmo 90, 91 ali, né? Outros que, vamos dizer assim, falam de coisas boas que o Senhor vai realizar, e ótimo, é a palavra do Senhor. Mas quando isso toca no meu desejo de continuar fazendo aquilo que eu quero fazer, aí o negócio aperta. Aí não. Vou deixar então minha Bíblia aberta nesse salmo aqui, não nos outros. Ou, enfim, né? E a gente sabe que no contexto de Salmos, muitas coisas que estavam sendo escritas necessariamente revelavam, inclusive, atributos de Deus. Não? Mas enfim. Está escrito assim, em Salmo 115, do 4 ao 8. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. É interessante quando a gente olha para essas partes aqui da escritura, e principalmente você pode ir lá, né, ver um celular aí que você consegue um aplicativo, você abre lá a Biblinha, você vê de quem, mas quem será que o salmista está falando nesse 115 aqui? Você lê um pouco antes, você lê um pouco depois, você lê justamente, olha, de quem que estão falando necessariamente aqui? Você vai, você lê, você tem uns olhinhos aí muito legal, né, tipo, você consegue ver. E aí, aonde que está a profundidade disso, desse Salmo 115, por exemplo? Ele está falando justamente das nações. E nós estamos falando do Deus que vai depor as nações. Vai ter um só que vai governar. Jesus Cristo. Mas enfim, eu vou ler desde o começo para vocês. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. E aí começa, né, justamente essa parte, necessariamente. Óbvio que aqui ele está destinando, vamos dizer assim, essa palavra ao povo de Israel. Ao povo que, vamos dizer assim, nós podemos dizer que nós estamos enxertados neles, né? Assim como, se não me engano, o apóstolo Paulo fala. Ao povo que deveria ser chamado realmente o povo de Deus. Mas se nós praticamos isso, nós realmente, a questão da idolatria ali que nós estávamos falando, nós realmente servimos a esse Deus? Ou será que nós somos esses que estão servindo a ídolos de prata, de ouro, criados pelas mãos dos homens, que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem? A quem nós temos servido? Deixa eu pegar minha outra parte aqui. Lá em 1 Coríntios 10, no versículo 14, mas ali por aquela região ali, nós vamos entender até porque Paulo fala do cálice dos demônios. Por que Paulo fala do cálice da bênção? Não é para ameaçar você necessariamente a não comer um pãozinho, a não fazer isso, não fazer aquilo. Mas ele diz para nós não nos tornarmos participantes daqueles que sacrificam a ídolo. Não tem nada a ver com a carne sacrificada necessariamente, mas justamente a nós não estarmos participando necessariamente do que eles estão participando. E o que eles estão participando? Estão participando do cálice dos demônios lá, que a gente vai ver aqui necessariamente, né? O que é isso, Dudu? Não tem como eu entender. Peça sabedoria a Deus. Pergunte. Quem sabe ele já tem oferecido essa sabedoria, essa resposta a alguma pessoa. É por isso que a gente tem que viver em comunidade. A gente tem que viver com o outro. Por isso que a gente tem que amar o próximo. E no versículo 18, mais expressamente, a gente acaba... 18 e 19, né? Porque eles são complementos. Mas antes, vamos só ler o 14 aqui. Não, 18 mesmo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olhem o que os homens estão fazendo. Eles estavam transformando justiça em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo... Opa! Galerinha, eu fui para outra parte aqui. Vocês não vão achar isso aqui nunca em 1 Coríntios 10, tá? Vocês vão achar... Eu ia falar da idolatria e da depravação dos gentios, lá nos Romanos. Então vamos continuar aqui, depois a gente volta lá. Até acho que vai ser um reforço muito maior. Então vamos lá para Romanos, capítulo 1, versículo 18. Depois a gente vê por que a gente tem que fugir da idolatria.
E é aqui que a gente vai ter vamos dizer assim, um divisor de paradigmas, porque muitas vezes a gente diz assim, eu não vou lá levar o evangelho para tal pessoa, porque se essa pessoa não tiver o conhecimento de Deus, pode ser que ela seja salva, enfim, é isso e aquilo, e daí pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, e necessariamente nós acabamos não embasando nas escrituras. Vamos lá então? Então no versículo 18 a gente viu que existiam pessoas que transformavam a verdade em injustiça. No versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui vai falar justamente de uma coisa assim, nós precisamos levar o evangelho para essas pessoas, porque elas também, vamos dizer assim, no contexto que nós estamos falando, e daqui a pouco a gente vai falar, elas também podem glorificar a Deus, mesmo não conhecendo, através dessa pregação do evangelho. Não se trata de uma adoração à natureza, mas se trata necessariamente de um conhecimento que pode chegar a eles através disso. Vamos continuar, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Né? Aqui ele está falando justamente da criação, e não necessariamente do Deus com o evangelho pregado, com o que nós falamos. Né? Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, necessariamente, sempre o homem tentou, através da história, até nós estávamos discutindo isso em um grupinho esses tempos atrás, de que os homens necessariamente tinham a necessidade de criar um Deus, principalmente porque ele serviria às suas necessidades, né? Principalmente porque ele precisaria de alguém que satisfizesse os seus desejos, né? Vamos dizer assim, vou satisfazer a carne, vou satisfazer os meus desejos necessariamente. E aqui eles trocaram a imagem necessariamente do Deus, que ele era incorruptível por quem? Por aves, pelo próprio homem, assim como nós falamos do exemplo de Gênesis. Por aves, por répteis, né? Aqui até em Romanos a gente pode aproveitar, até já que a gente está falando de Roma necessariamente, e naquela época, vamos dizer assim, que a carta foi escrita, não era difícil achar uma divindade disso. Não era uma divindade que fosse, vamos dizer assim, né? Seria uma crença do povo, sobre um Deus, por exemplo, que fosse uma ave. A gente citou o bezerro de ouro lá de Êxodo, né? Mas necessariamente um Deus que fosse um cão, né? A gente pode ir para outros lugares também, mas agora que a gente está falando aqui de Roma, um Deus que ele tem superpoderes, que ele... Entende? Sempre os homens eles vão acabar tendendo para esse mal. Mas isso não quer dizer que Deus não lhes apresente uma maneira do qual eles podem ser gratos, principalmente a esse Deus. Aqui, se a gente acabar lendo bem de verdade, do versículo 24 até o versículo... não. Aí a gente poderia até acabar aqui nesse versículo... Deixa eu só achar aqui. Vamos lá. Até o versículo... até o versículo 32, até acabar ele, a gente vai acabar, vamos dizer assim, ter essa ideia muito mais forte de que os homens realmente tentam inventar alguma coisa para suprir essa adoração, suprir esse espaço que talvez falte de necessariamente ele conhecer a verdade, de conhecer o Criador e principalmente o adorá-lo, e acabam criando outros deuses. Seja o Deus da lavoura, que vai me dar em abundância, seja o Deus Sol, que sempre vai aparecer, enfim, e outras coisas, né? Em cima disso, por exemplo, sem conhecer a cultura, só um exemplo. Poderia inventar aqui que quando tem um eclipse, vocês já viram um eclipse necessariamente, a gente já viu até um episódio aqui necessariamente parecido com isso, mas necessariamente, quando nós olhamos assim, poderia dizer assim, quando acontece um eclipse é porque o Deus Sol ele fica irritado com a humanidade e a gente tem que oferecer sacrifício nesse dia. Isso sim, o que eu não estou falando já não existe. Mas, por exemplo, o homem ele teria a necessidade de criar alguma coisa justamente para suprir as necessidades. Então eu quero que o Sol volte, então eu vou fazer isso para que eu alcance aquilo. E o como é que eu vou chamar? O mundo gospel até de hoje em dia, infelizmente, ele está impregnado dessas coisas. Como eu quero aquilo, eu faço isso. Então eu uso o Deus que eu digo que eu acredito, o Deus que eu digo que eu sigo, para alcançar aquilo. Ok? Vamos aí. Então assim, Romanos 1,25, ele vai falar o seguinte, que os homens, né, necessariamente, ali a gente viu que Deus ele entregou essas pessoas às próprias concupiscências, porque necessariamente eles estavam desonrando, vamos dizer assim, a Deus com seus próprios corpos, mas eles fizeram o seguinte, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Assim que acaba o versículo necessariamente, né? Então, eles mudaram a verdade de Deus. Assim como aconteceu naquele episódio que a gente vê em Gênesis 3. Que a gente vê em Gênesis 2, 3 ali, né? Mas principalmente em 3. É isso que Deus falou? Realmente. Deus falou isso, falou aquilo, mas eu vou fazer uma outra coisa. Por quê? Porque os meus desejos eles falam acima do que a própria palavra de Deus, do que a própria verdade de Deus. Porque Deus não estaria mentindo. Então, por exemplo, assim, nessa parte de natureza, onde nós deveríamos, inclusive, como cristãos, cuidar um pouquinho melhor da natureza, né? Bem melhor da natureza do que nós cuidamos agora, existem tribos, existem lugares, existem crenças, existem religiões. Então, se a gente olhasse para os Wiccas, aqui, por exemplo, eles, também conhecidos como neopagãos, né? Eles reverenciam a Terra como sendo divina. Então, e não é difícil a gente achar outras pessoas que fazem isso também. Então, os próprios animais, a gente olha para os... tem alguém adorando uma vaca. Tem alguém adorando... Ele pode, à vontade. Tranquilo. Mas necessariamente estamos conhecendo, estamos falando das escrituras, essa não é a realidade bíblica. Ok? Não é uma pessoa muito abençoada ali que eu vou adorá-la. Ela não pode ficar no lugar de Deus.
Ok? Enfim. E aqui fala da realidade de Deus, né? Como necessariamente o coração dessas pessoas estavam impuras, Deus se manifestou através daquela forma, eles não reconheceram, eles recusaram e Deus os entregou às próprias paixões. E a gente acaba vendo isso no versículo 26, enfim. Quando nós conversarmos sobre Romanos realmente, nós vamos acabar vendo isso. E aí você vai ver um Deus que o tempo todo, inclusive até através de onde a gente pisa, ele estava se manifestando, mas o homem recusou aqui. O homem, inclusive, depois se a gente chegasse lá no capítulo 3, ele fez uma distorção, inclusive daquela palavra que a gente chama de família. Ok? Vamos continuar então. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou lá então para aquela famosa passagem de 1 Coríntios. Gente, o céu já está acabando, 1 hora. Vamos lá, para nós não perdermos tempo. Ok. Lá no capítulo 10, então, seria justamente aquela palavra que nós iríamos buscar desde o início. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. E o que é idolatria, Dudu? Aqui, claro que a gente pode necessariamente ver a parte de Corinto, necessariamente, e aí sim a gente vê aquele culto aos demônios. Logo, logo Paulo vai falar então daquela nossa. Da parte que nós falamos sobre a ceia do Senhor, sobre o cálice dos demônios. Isso não, como eu disse antes, não é necessariamente para dizer assim, você não pode comer e você pode comer, mas justamente uma parte fundamental onde nós não podemos ser participantes das mesmas obras que aquelas pessoas fazem, praticam. Nós não podemos oferecer culto a outro Deus, culto a outra pessoa, inclusive. Né? César, por exemplo, já que a gente estava lá em Roma. E aí? Homens que chamaram para si, na época de Daniel, que construíram estátua feita de ouro, peito de bronze, pernas de prata, enfim, de um outro barro e não sei o que, as pernas lá, onde a gente poderia estar conversando, inclusive, sobre profecias. Mas não chegamos lá ainda porque nós precisamos entender coisas que são fundamentais na fé antes que nós cheguemos àquela parte. E o problema é que nós vamos desentender, porque tem lugares que estão dizendo que estão pregando, que estão dizendo que estão fazendo, que estão dizendo que aparentando que são coisas de Deus, usando os versículos isolados, e acabam não pregando ao Deus verdadeiro. Então, quando a gente vai lá para o capítulo 10, realmente, 1 Coríntios, nós acabamos encontrando o versículo 14, que fala, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Isso, então, versículos anteriores, do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13, eles justamente vão falar sobre Moisés, sobre pessoas que acompanharam, sobre pessoas que estavam com ele e murmuravam, pessoas que fizeram, vamos dizer assim, colocaram Deus em outro lugar. E, principalmente, em tentações e em coisas humanas. E eu acho muito interessante que no versículo 13, ele vai falar justamente isso. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também com o que podeis, né? Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, se sobrevier a tentação em vocês, igual tá algumas traduções, necessariamente, Deus vai te dar um escape. É nisso que, às vezes, nós deveríamos nos envergonhar, né? Então, se Deus dá um escape para nós, toda vez que vem uma tentação sobre nós, e isso talvez aconteça com você o dia inteiro, o tempo inteiro, talvez isso já está tão entranhado aí no teu coraçãozinho que você já pecou. Peça perdão a Deus. Pense no que você está fazendo. Pense no que você pode fazer daqui para frente. E tome essa atitude. Nós não podemos continuar praticando as mesmas coisas que nós fazíamos se nós sabemos que essa não é a vontade de Deus. E isso é idolatria. Não é só a estátua que construíram para tal pessoa. Não. Mas eu construí, Dudu, eu vou falando nisso, né? Já aproveitando aqui que a gente já vai entrar em outro assunto aqui. No mesmo assunto, mas não uma outra parte, inclusive de Gálatas, né? Que já estava trocando, dizer para pessoas estavam tentando inserir no meio do evangelho, dizendo que a circuncisão era algo que precisava fazer, senão você não seria salvo. Enfim, você vê? A gente coloca em cima do sacrifício de Cristo, acima de Deus, outras coisas. Então eu preciso fazer isso para que aconteça aquilo. Enfim. E aí, necessariamente, já que nós estamos falando isso e disso, o problema não é maior, vamos dizer assim, essa questão de ter uma estátua para lembrar alguém. O problema é o que eu tenho praticado em cima disso. Será que eu tenho seguido doutrina de homens? Será que eu tenho colocado a infalibilidade, né? Aquela pessoa é infalível, dentro de, vamos dizer assim, uma doutrina onde muitas vezes até não posso falar nada, eu tenho que concordar, existem dogmas, isso e aquilo, e eu não posso dizer o contrário. Como eu falei no começo, né? Todo mundo pode pensar, pode conversar, podem falar, mas se a nossa convicção de fé se dá através da Escritura, eu preciso necessariamente ter uma base na Escritura para que eu possa falar alguma coisa daquilo, não somente como filosofia. Por muito tempo, a razão, vamos dizer assim, lá no tempo do iluminismo, por exemplo, o pessoal achava, infelizmente, né, alguns poderios estavam com a igreja forçava as pessoas a fazerem algumas coisas, enfim. E o iluminismo veio como algo para, vamos dizer assim, até a gente sabe que as pessoas com poder, inclusive as que se dizem que estão a cargo, vamos dizer assim, de Deus, podem falhar, enfim. E aí nós vimos um exemplo disso na história, um exemplo não, uns 3 exemplos disso mais ou menos na história. E isso acaba, até na própria Bíblia Sagrada, a arrogância tomando conta de uma pessoa, e aí por isso essa pessoa não virou rei, por exemplo. Mas enfim. Então necessariamente nós precisamos estar atentos e conectados a todas essas coisas para que a gente fuja da idolatria. Eu vou fazer isso por quê? Amanhã eu vou levantar, vamos pensar em nós mesmos lá. Mas você levanta que horas? Tem gente que levanta cedo, tem gente que vai levantar lá perto do meio-dia. Tem gente que não levanta. Tem gente que vai falecer. Tem gente que daqui 5 minutos, daqui 1 minuto, não vai estar mais entre nós. Por quê? Porque eu não dei bola para o que Deus falou. Deus falou para eu ser prudente.
E eu não fui atrás disso. Eu fui atrás dos meus próprios desejos. Sabe o que o Paul Washer fala, inclusive, sobre a idolatria? Ele fala que no domingo, vamos dizer assim, a maior parte da cristandade, eles têm comemorado o dia do Senhor como o dia da ressurreição de Jesus, e não necessariamente isso no domingo, né? E não no sábado, como os adventistas, os batistas do sétimo dia, enfim. É uma ideia que se diverge entre eles, e Paulo resolve isso, não necessariamente com a criação dos adventistas, porque Paulo já estava morto naquela época, né? Mas necessariamente dizendo, olha, se o teu irmão guarda um dia, enfim, é pro Senhor que ele guarda. Se ele guarda todos os dias, é pro Senhor que ele guarda também. Então, não se escandalize, não brinque por isso, necessariamente. Não vamos desfazer a cruz de Cristo em cima disso, ok? Vamos lá, vamos continuar. E aí, necessariamente, se a gente dá eu sei que a gente vai indo, e daqui a pouco tem que voltar um pouquinho, né? Mas a gente vai dando um passo de cada vez e vai colocando novas ideias justamente porque são coisas interessantes. Então amanhã, o que você vai fazer? Vamos voltar aqui pro que a gente estava falando. Nós estamos falando de vida com o Evangelho, nós não estamos falando só de vir aqui, reunir, ler uma partinha, dizer amém e ir para casa. Nós estamos falando de viver o Evangelho, de não sermos idólatras. Aqueles idólatras que são condenados na Bíblia. Aqueles idólatras que adoram um Deus, que você pode dizer, mas eu não sou idólatra porque eu não adoro imagem. Não é só isso que é idolatria. E aí? O que você vai fazer amanhã? Ok, vamos supor uma pessoa que trabalha de manhã. Vai tomar um café, vai de repente falar com a esposa ou não, necessariamente. Vai dar uma lavadinha na louça, quem sabe? Mas não. A gente tende a fazer outras coisas que suprem a nossa vontade. Então eu vou olhar aquela louça, já vou sair, já vou dizer, mulher que lave, e aí? Ou aquela louça vai ficar ali e tal. Deixa ela uma outra hora. Ok, se for assim, vocês estão se organizando, tudo bem, não tem problema. Mas são ações que eu poderia fazer. Então, eu muito belo, vou lá, vou sair do carro, com a garagem, ligo o carro, dou a ré, o cara fecha minha saída ali, eu já... atribulado, né? Isso é uma coisa pior. Porque quando a escritura diz pra não sair palavra torta da nossa boca, a gente não dá muita bola. A gente vai adiante, vou seguindo o meu próprio desejo. Aí eu tô entrando, os caras estão muito lentos, porque eu me atrasei. Eu tô com 5 minutos pra chegar no trabalho. Poderia estar chegando antes. Poderia estar sendo mais prudente. Mas não, eu saí em cima do laço. Claro, às vezes quando acontece uma coisa ou outra. Mas tudo bem. Fui lá, cheguei no trabalho. Tem muita coisa pra resolver. Dou bom dia pro pessoal. Não me importo como um cristão. Mas tudo bem. Porque, cara, a maioria desses caras aí estão desviados. Já sei que eles bebem no final de semana. Já sei que eles fazem isso, já fazem aquilo. Tá vendo? Ok. Aí cheguei em casa. Cadê o almoço? Vou almoçar só 12h20, porque a mulher não fez meu almoço. Já xingo a mulher. Já faço isso. Já bato na criança lá que tá não sei o quê. Não tô corrigindo ela, só tô irritado. Aí volto trabalhar, já volto estressado. Em cima do laço também, porque daí eu me atrasei tudo aqui, porque meu Deus do céu. Saio lá tardão. Aí vou lá e faço algo que necessariamente não estava previsto. De repente eu tenho um convite. Os amigos lá me chamaram pra ir lá jogar um futebol, dar uma bebida. Ok, eu digo que eu não bebo pra eles, mas não, vamos lá jogar cartear um futebolzinho. Ok, não tem problema nenhum cartear um futebolzinho. Mas, aí no futebol. Como que eu sou no futebol? Como que eu sou lá no meu voleibol, no horáriozinho que eu tenho? Como que eu sou no meu karatê lá? Quem eu sou? Será que eu sou cristão? Será que eu continuo sendo cristão? Ou eu só sou cristão no final de semana? E sabe o que o Paul Washer fala? Ele fala que esse dia da idolatria, que seria o domingo, né, necessariamente por a gente se reunir no domingo, é muito problemático, porque as pessoas vão lá e elas adoram um Deus que elas não conhecem. Deus pediu para fazer isso, elas vão fazer a coisa oposta. Deus pediu para elas andar pela direita, eles vão andar pela esquerda. E aí por isso, daquele início, que eu comecei falando justamente da qual é o Deus que eu adoro. Será que eu estou adorando esse Deus ou será que eu estou adorando meu próprio ventre também? Será que eu quero ser igual a Deus? Reflexão, hein? Lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, vai estar escrito o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Aí, ó, tá nossa idolatria aí. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Para quem ele está falando, para os Gálatas. Os caras que estavam trocando o sacrifício de Cristo, por quê? Por circuncisão. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. E aí o que muita gente vai fazer? Eles vão ouvir até essa parte, a gente, vamos dizer assim, falando das escrituras necessariamente, eu vou dizer, esse não vou adorar esse Deus, eu vou procurar uma outra coisa. Quem sabe uma outra religião que diz, é isso aqui, tá tudo errado. E aí todo o conhecimento, às vezes, que ele teve, justamente duvidando, né? Às vezes a gente pode duvidar necessariamente, será que essa Bíblia aqui é verdade? Será que o que tá escrito aqui realmente tem fundamento? Então vamos pesquisar. Como que os caras montaram isso? Vamos pesquisar, mas por que na Bíblia católica tem mais livros? Por que na Bíblia protestante, ou a Bíblia evangélica tem menos? Nossa, mas agora tem Bíblia do pregador, tem Bíblia do não sei quem, tem Bíblia do não sei... Ok, beleza. Mas realmente, será que isso aqui é verdade? Como que foi construído? Será que acharam pergaminhos mesmo? Será que mentiram? Será que foram atrás? Será que tem pessoas lá no passado que falaram disso? Será que se realmente esse Jesus aí existiu? Então são dúvidas que necessariamente, às vezes a pessoa foi respondendo com o tempo, e aí ela conseguiu assim, chegar e disse, sim, realmente isso aqui é verdade. Só que quando chegou no momento de colocar Deus aonde ele realmente deve estar, ele disse, não. Eu que mando, eu que decido. Esse Deus aí, vou abandonar. Chega, vou abandonar. Eu sou o Deus da minha própria vida. Eu sou o cara que manda.
Eu sou a pessoa que vai tomar decisões. Ah, eu quero aproveitar a vida. Vocês estão recheados de histórias, né? Nós estamos recheados de parábolas de Jesus que falam sobre isso. Principalmente o jovem rico. O que eu faço para obter a salvação? Ou é a vida eterna? E Jesus respondeu: guarda os meus mandamentos. E aí ele disse: isso aí, faço desde que eu era pequeno. E aí Jesus então faz um convite para ele. Então vai lá, vende tudo que você tem e me segue. E aí ele, ó, vazou. Por quê? Porque o coração dele estava nas suas propriedades, na sua riqueza, e não no Cristo enviado. Não estava em Deus, estava em outras coisas. Compreende? Facilmente a gente pode trocar Deus por outras coisas. Eu não estou falando de você ter um momento de lazer, não estou falando disso, daquilo, no sentido de que você não pode. Você tem que desistir de tudo que você está fazendo necessariamente, a não ser que aquilo que você esteja fazendo realmente seja o contrário da vontade de Deus. E como que eu vou descobrir isso? Primeiro, eu tenho que saber qual que é o Deus que eu estou adorando. Eu tenho que conhecer ele. Então, se eu creio nessas escrituras ali, se eu creio naqueles pedaços de papel, naquelas folhas ali, eu preciso saber quem é esse Deus que eu estou crendo. Será que esse Deus realmente é verdadeiro? Será que ele não foi inventado pelos homens? Será que... Qual a diferença, né? Tinha um livrinho aqui dos Mormons em algum lugar. Qual dos dois é verdadeiro? E aí? E aí eu não vou atrás, eu não vou estudar, eu não vou pesquisar. Por quê? Porque a minha vontade fica acima da vontade de Deus. Eu quero, eu posso, eu vou. E eu vou tentar persuadir vocês a ponto de jogar tudo que eu conheço. Mas, ainda assim, você vai ter que responder sim ou não para Deus. Você pode dizer que não, porque você quer somente aquilo que te agrada. Ou você pode dizer sim para Deus, nascer de novo, ser um novo homem, uma nova mulher, servindo ao Deus das Escrituras. E cara, isso não é ruim. Pode ser que daqui a um tempo, agora a gente tá na moleza, né? Lá na China não, mas por exemplo, lá no Oriente Médio não, mas por exemplo aqui, nós estamos na moleza, nós podemos servir a Deus, nós podemos dizer assim, cara, né? Assim como tantas pessoas fazem, eu sou cristão. Mas não é algo, vamos dizer assim, para se gloriar no sentido de ser acima das outras pessoas, mas é dizer assim, ó, eu perdoo. Eu relevo situações, não para que fique amigo de todo mundo. Paulo fazia isso? Não, Paulo pregava sobre o Deus verdadeiro. Tem pessoas, marmanjões aí inclusive, que aconteceu um fato que necessariamente nós fomos pregar para alguns irmãos e aí necessariamente dizem, meu Deus, idólatras, não sei o que, blá blá blá. Mas pregar o evangelho que é bom? Cadê? Cadê você? Será que não era pra você estar pregando o evangelho nessas horas? E com a vida, lembra? Eu falei, o evangelho na vida, o que você vai fazer, rapaz? Menina, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Será que o Dudu então tem que parar com tudo? Será que nesse tempo que a gente não fez Bíblia Live, eu não fui cristão? Será mesmo? Nesse tempo que a gente parou de gravar ali, a gente ficou um tempão ali sem fazer, eu parei de ser cristão? E aí? Se de repente fossem derrubadas todas as redes sociais do Brasil, nós que pregamos, vamos dizer assim, mais aqui na internet mesmo, ferramenta excelente para você pregar o evangelho. E aí? Deixou de ser cristão? Você acha que nesse meio tempo, Deus não me corrigiu? Você acha que nesse meio tempo, pessoas não vieram me falar do evangelho? Você acha que nesse meio tempo, Deus não continuou sendo Deus? E aí? Colossenses 3,5 fala, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Vamos voltar aqui, né? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Nós temos outros exemplos. Mas então, um resumo aqui para a gente voltar nas partes que nós conversamos, nós vimos que o homem tem a necessidade, inclusive, de criar um Deus. E às vezes esse Deus, ele não precisa ter um semblante. Eu posso ser ateu e mesmo assim eu ter criado um Deus, que são as minhas próprias convicções dentro daquilo que eu acredito. E isso eu digo que não vou retirar de você. Você pode ficar acreditando nisso se você quiser. Você pode ter a fé que o universo foi criado do nada, no sentido de que não houve uma criação inteligente, de que necessariamente por um mero acaso de uma explosão, sei lá quem colocou, né, os elementos lá, enfim. Você pode crer do jeito que você quiser. Mas uma das missões que foi dada a mim é justamente essa, de anunciar o evangelho. Você pode não acreditar, e talvez não tenha problema. No sentido de que, se você quiser sair dali, né, entrou num ouvido e saiu no outro, né, igual é uma expressão bem conhecida, e continuar praticando as mesmas coisas, eu não vou te impedir. Mas já é difícil nós conversarmos com os cristãos. Estou falando isso, né, porque eu estava falando para os ateus ali. Mas necessariamente, para que eles continuem vivendo a palavra, que continuem vivendo o evangelho, que cuidado com as falsas doutrinas, assim como a gente vê em Efésios, em vários outros lugares, João também, 1 João. Cuidado com as falsas doutrinas. Porque aí as pessoas, elas são, sim, quero esse Deus, eu quero, enfim, e às vezes acabam desenvolvendo uma rotina, e mesmo assim, acabam não servindo a Deus. Por quê? Porque estão servindo a si próprias, e não ao Deus das Escrituras. Filhinhos, guardem dos ídolos, né? 1 João, capítulo 5, versículo 25, 21. Jeremias, Isaías, Deuteronômio. Muitos lugares falam sobre idolatria.
ah, até claro que aqui existe um contexto muito mais profundo de Apocalipse 9 ali, porque são algumas coisas que estão acontecendo junto com as trombetas, com o fim dos tempos, mas se eu não me engano aqui no versículo 20 ele fala justamente isso. O restante da humanidade não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Claro que aqui a gente acaba entrando necessariamente numa ideia novamente, mas para dar aquela resumida, nós não estamos falando só desses ídolos. Nós estamos falando, inclusive, daqueles ideológicos. Então eu vou criar uma personalidade, eu vou criar, pode ser que eu mesmo seja o ídolo nesse sentido, na minha cabeça, as minhas convicções no sentido de, se a palavra de Deus fala uma coisa, mas eu quero alguma coisa, eu vou tentar distorcer essas escrituras para que ela fale o que eu quero falar. Entende? Mesmo assim, os caras podem usar a Bíblia Sagrada para criar o que for, no sentido de bagunçar mesmo o Evangelho. E isso foi combatido pelo apóstolo Paulo desde o começo do seu ministério, desde que ele começou a servir. Ele mesmo, antes, assim como ele fala, era perseguidor da igreja. Mas chegou um momento em que ele também precisou nascer de novo. Que ele teve um encontro com Jesus. Que ele necessariamente precisou abandonar as práticas que ele tinha antes. Que ele mesmo confessou, mesmo sendo apóstolo de Jesus, que o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Então quem dirá nós? E não estou idolatrando ele necessariamente. Mas estou falando do posto que ele assumiu, principalmente porque, cara, se não tivesse Paulo, muitas das coisas que nós teríamos hoje da Bíblia, elas estariam... Claro que, obviamente, isso não ia acontecer porque justamente Deus não deixaria. Mas ok. Não pensando num sentido muito metafísico do que poderia ter acontecido, mas pensando justamente nisso. Sou só uma ovelhinha, minha missão aqui é sentar no banco, carregar isso aqui debaixo do braço. Sentei, dei paz do Senhor pra galera, ouvi, fui pra casa. Mas e aí? Tirei a Bíblia do braço. Já complicou, não tá nem aberta, né? Mas tudo bem. Comecei a viver a minha vida do jeito que eu queria, e não necessariamente como Deus quer que eu viva. Então, quem é que vai ser o corajoso? Quem vai estar disposto a dizer sim para Jesus, sim para Cristo, sim para esse Deus misericordioso, sim, amoroso, sim, mas não formado de ideias. Ele só é isso, não, mas ele é justo. Ele inclusive pediu para que fizéssemos coisas. Ele inspirou os escritores bíblicos para que nós pudéssemos ter essa noção de que, através deles, por mais que ele escreveu numa linguagem humana, nós poderíamos conhecer esse Deus. E essa é uma das formas de a gente poder conhecer esse Deus, conhecendo as escrituras. Acho que quase 1h30 tá bom, né? Será que assim a gente vai entender? Será que dessa forma a gente vai acabar olhando para Deus e pensando, será mesmo que eu tenho servido a Deus? Será que eu não tenho criado um ídolo? Será que as brigas que hoje acontecem em denominações, a música, isso, aquilo e tal, será que, como Paul Washer falou, talvez, essa idolatria que acontece no domingo aí, porque as pessoas adoram um Deus que não adoram, vai continuar acontecendo? Qual que é a minha missão nesse processo? E aí? Como a gente vai viver depois que eu desligar a câmera? Esse vídeo, depois que você assistir esse vídeo? Você vai adorar Deus? Ou vai adorar a criatura? E aí? Sabe o que eu penso? Assim como eu aconselho hoje, nós estamos num mês meio delicado, a gente passou por um mês meio delicado também. E aí, para as pessoas, e o que eu aconselho para as pessoas é justamente que mantenham um pensamento em Deus. Deus falou aqui que algumas páginas, né? Mas Deus falou através dos seus discípulos, através dos apóstolos, através de Jesus, né? Necessariamente, sendo o verbo encarnado, também sendo Deus, creio eu. Algumas denominações não acreditam nisso, mas fazer o quê? Qualquer dia a gente senta e conversa. Mas nós temos a mensagem de que Deus é bom, de que Deus é justo, de que Deus é misericordioso. De como talvez nós devêssemos, então, agir em determinadas formas, principalmente com os nossos irmãos, não é? Vamos pensar aqui. Quantos líderes não ficaram calados quando eu procurei ajuda? Líderes. Quantas pessoas que se diziam, o meu chamado é esse. Deus procurei. E talvez não. Isso também dando exemplo de que você também pode ter sido essa pessoa. Mas existe esse conjunto de denominações, é isso e aquilo. Eu vou dizer, não. A Bíblia Sagrada não fala sobre isso, não. A Bíblia Sagrada fala de um corpo. A Bíblia Sagrada fala de um cabeça. E a Bíblia Sagrada fala de pecadores arrependidos. Enfim. Não vou entrar tão nesse assunto, mas outra hora a gente conversa. Hoje, então, é o dia que, necessariamente, você ouviu um pouco do Evangelho. Você viu só uma partinha do Evangelho. Você deu uma espirradinha d'água só. Mas existe um oceano aí que você pode explorar. Que você pode mergulhar. Que você pode conhecer esse Deus das Escrituras. Eu quero te convidar a fazer isso. Caso você queira aprender mais, caso você queira realmente conhecer esse Deus, eu sei que o nosso tempo é geralmente correria. Mas me procure. Procure pessoas que necessariamente pregam um Deus bíblico. Procure templos que necessariamente
falem o Deus bíblico e te incentivem a viver fora daquele templo, daquele prédio, né, necessariamente, seguindo esse Deus bíblico. Se você precisar, eu estou disposto a te ajudar. Agora, se você quiser continuar vivendo do jeito que você está vivendo, você acha que está certo, eu infelizmente fico triste com isso, mas mesmo que eu tente persuadir de tantas formas, infelizmente eu sei que tem pessoas, inclusive à minha volta, que não vão aceitar o que eu estou dizendo, não vão aceitar o que Deus está falando. E de alguma forma eu oro a Deus para que o Senhor possa então nos capacitar com as melhores chances, né, necessariamente, de alcançar essas pessoas e que nós nunca nos desfalecemos, que nós, no sentido não de morrer, tá? Mas do que nós sempre tenhamos, vamos assim, vontade, principalmente, de pregar o Evangelho. Entender a seriedade do que é falar do Evangelho para alguém. Porque isso não é brincadeira. Isso não é uma coisa que, tipo, necessariamente eu posso, eu tenho ou não tenho religião. E não volte atrás. Você não pode voltar atrás. Existem pessoas que precisam de você. A própria Escritura fala que necessariamente os anjos, né, gostariam dessa tarefa de pregar o Evangelho. Mas Deus deu isso aos homens. Por mais corruptíveis, por mais que tenham que se banhar, necessariamente, né, nas águas do batismo, se lavar de novo, enfim. Não estou falando de rebatismo, tá? Meu Deus, outra hora a gente conversa isso também. Mas dia após dia, nós temos que pensar nisso. A quem eu estou adorando? A Deus ou a qualquer outra coisa? Seja um objeto, seja alguém que eu acho que faleceu e eu preciso daquela pessoa, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. A quem eu estou seguindo? Dinheiro, né? A quem eu estou seguindo? A quem eu estou seguindo? Pense nisso. Compartilhe essa live com quem você puder. E saiba que esse Deus aqui, que apesar de se revelar duro contra essa idolatria, é porque na idolatria só tem perdição. É porque na idolatria não é algo que vai te santificar, não é algo que vai te deixar nos caminhos do Senhor. Ok? Peça sabedoria a Deus. E Ele vai dar. E vamos junto. Se precisar, a gente caminha junto por aí. Mesmo que agora a gente não tenha caminhado muito, no sentido de caminhar mesmo. Mesmo que agora a gente não tenha se reunido presencialmente com muita gente. Justamente porque essa história de pandemia aí acaba sendo um negócio bem polêmico no nosso meio. E principalmente porque muitas pessoas elas têm vergonha e foram machucadas na religião. Ou por religiosos, necessariamente. Que não cuidaram de fazer o bem, mas fazer o mal. Defendendo suas próprias convicções. Ok? Há um tempo atrás é muito possível que eu não pegaria isso. Muito possível que eu não pegaria a Escritura e leria dessa forma e incentivaria as pessoas nesse caminho. Porque pra mim também foi difícil mudar. Pra mim também foi difícil olhar pra Jesus e dizer, eu quero seguir esse cara. E aí quando eu fui descobrindo as coisas que precisava fazer pra seguir ele, eu também já fui dando um passo atrás. Já cometi erros na minha vida de cristão. Mas todos aqueles erros, eu pensava comigo pelo menos, né? Mas eu penso, não vou cometer de novo. Vou cuidar pra que, vamos dizer assim, que se eu mirar, eu não vou pegar. Se surgir tal situação, eu vou recusar. Se acontecer isso, enfim. Eu pedi pra ele muito mais sabedoria, inclusive pra explicar pras pessoas, porque aquela é uma bela oportunidade pra o quê? Há muitas coisas dessas, né, que acontecem. Pra mostrar a qual Deus nós servimos. Amém? Pessoal, eu passei muito do tempo que nós íamos fazer a live, mas necessariamente a gente só ia conversar no máximo 40 minutos, tá? Mas geralmente eu me prolongo assim. Cara, se você tiver tempo, vê os outros vídeos aí que nós gravamos anteriormente. Agora nós vamos voltar a gravar. Talvez seja por isso que até eu dei uma extrapolada no tempo. E gasta um tempinho com o Senhor. Não sabe de uma coisa? Pesquisa. Vai. Lê as Escrituras. Não copia a pregação não também. Tipo, claro que a gente pode ter pessoas que embasam, vamos dizer assim, as pregações em pregações de outras pessoas. Isso não tem problema nenhum. Assim como assistir o Paul Washer, assim como assistir a do Nicodemos, alguns Nicodemos, né? Assim como assistir, não vou lembrar o nome do rapaz lá, de uns outros dois, enfim. Mas prepare-se, leia a Escritura. Veja do que ela está falando. Veja o que Deus está querendo falar. Estude o contexto. E se não souber, pesquise mais. Pergunte para nós. Quem sabe nós saibamos a resposta, nós vamos atrás por você, enfim. Vamos ser esse corpo que Jesus quer que a gente seja. Que tal? Um abraço. Tenha uma ótima semana e isso não é uma Deus, hein? Vamos continuar junto. E se precisar, manda mensagem. Valeu. 1, 2.